Isso é equivocado. Talvez avisar antes para que o criminoso se retire e aí então o Estado entre com forças policiais e outros serviços, também talvez seja um equívoco, porque isso também reconhece poder no criminoso e o Estado, de certa forma, se submete a esse poder do criminoso, essa ameaça do criminoso. Bom, a forma, obviamente, idealizada é uma forma, através de inteligência, identificar esses criminosos que subjugam o povo e aí sim, a partir de uma ação forte, uma repressão legal, qualificada, respeitando todos os direitos, inclusive do criminoso, obviamente, através dessa primeira intervenção, se desarticula instalado naqueles locais. A partir daí, um momento de manutenção, de estabilização daquela área, daquele território, para depois entrarmos na fase de manutenção, lá em polícia comunitária, realmente no sentido mais puro de polícia comunitária. Agora, nesse momento antecedente, obviamente, e nós temos essa experiência, às vezes mesmo atuando no policiamento ostensivo, fardados, muitas vezes o povo nos chama num canto, escondidos, para não serem vistos, mas falam ali, dizem quem são os criminosos que estão fazendo. E se percebe claramente que aquelas pessoas, obviamente, não querem o crime naquele meio. Os moradores das comunidades vulneráveis não apoiam o crime, não querem o crime, eles querem uma vida digna. Claro. E aí volta aquela questão, só retornando, o Amilcar é um grande conhecedor das questões de direitos fundamentais, individuais, direitos humanos, eu coloco... Direitos humanos antes se tratava muito só da questão do direito individual, importantíssimo, obviamente, do indivíduo, a visão. Isso vai evoluindo para ações de direitos humanos, e especialmente direitos do cidadão, desse sociais, convívio, que reflete nas relações das pessoas. Solidariedade. E falando em cidadão, doutor Amilcar, recentemente nós tivemos episódios lamentáveis no Rio de Janeiro, em consequência da guerra do tráfico. E isso culminou na entrada das Forças Armadas no Complexo do Alemão. O que o senhor acha da polícia pacificadora, até porque o governo gaúcho está adotando a segurança cidadã, marcar territórios? Bem, essa ideia da polícia pacificadora, né, é uma ideia que não é brasileira. Essa é uma ideia colombiana, que foi adotada em Bogotá, na Colômbia, que é isso mais ou menos que nós falamos aqui, né? É a ocupação de territórios por parte do Estado e a permanência do Estado nesses territórios, aliada, como eu disse, a outras medidas impactantes, né? Atuação em vários flancos, né? Possibilitando um ganho pedagógico dessas ocupações da polícia. O que aconteceu no Rio de Janeiro, que o Major Klafke já colocou, é que as ocupações lá elas são anunciadas. Me parece até para evitar um confronto entre a polícia, né, entre o BOP e eventualmente nós, até para que não haja, digamos assim, danos colaterais. Danos colaterais de pessoas inocentes estar recebendo uma bala perdida, até porque são comunidades em que habitam ali, como no caso do morro, no Complexo do Alemão ali, habitam 400 mil pessoas. A possibilidade de morrer outras pessoas, além dos traficantes, num eventual confronto, isso é muito presente. Então, o que nós vimos nessa situação do Rio de Janeiro foi exatamente uma ocupação anunciada. Desde o dia anterior, o comando da Polícia Militar já falava que um determinado local estaria apto para que as pessoas que se quisessem baixar armas, né, e se renderem, seriam recebidas nesse determinado local. Isso tudo era o anúncio de uma operação que seria deflagrada na manhã do dia seguinte. Até porque, como se sabe, né, essas vielas no Rio de Janeiro, o policial... ele conhece menos o terreno do que propriamente aquele traficante que já está acostumado a transitar por ali. Sem falar no posicionamento tático. Exato. Né? O posicionamento tático são áreas altas, né, que tem um comandamento sobre quem ingressando na favela, e até porque também à noite, né, se anunciava que o BOP ia ingressar à noite. Eu disse, olha, o BOP não vai ingressar à noite, porque à noite não se tem o reforço das aeronaves, né, os helicópteros, né, o apoio de helicópteros, o apoio principalmente de tiradores de elite. À noite isso fica tudo muito complicado, ainda que se tenha equipamentos de visão noturna. Então, esta questão do policiamento comunitário, que nós chamamos, que vamos chamar muito provavelmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, se caminha para isso, ela difere exatamente um pouquinho dessa polícia pacificadora no Rio de Janeiro, porque lá, em função da contaminação da polícia, o Estado tem que contratar novos policiais e treinar esses policiais
para estas ações humanas e de cidadania. E aqui na Brigada Militar, nós não precisamos contratar novos policiais. Nós podemos pegar os nossos policiais, que certamente não estão contaminados pela corrupção. E o que o senhor acha disso? De um patrulhamento não só nas ruas, nas avenidas, Porto Alegre, mas nas vilas, criando um vínculo com a comunidade. Essa é uma experiência positiva que tem que se demonstrado, por exemplo, no bairro Guajuviras. Eu cito sempre o bairro Guajuviras, em razão das diversas ações empreendidas, da própria piloto nessa própria matéria, Operação Guajuviras também, que se insere nesse contexto. E ali realmente se faz a aplicação daquilo que talvez muitas vezes é teorizado e pouco praticado. Lá nós temos a intervenção do município resolvendo questões de urbanismo, iluminação pública, como o promotor Amilcar falou, observatórios, quer dizer, encontros com a comunidade, mediação de conflitos, ordenamento urbano. Junto a isso, operações de intervenção policial na fase de repressão legal, desarticulando o crime e também promovendo essa transição para a polícia comunitária. E polícia comunitária, e só fazendo um pequeno diferencial entre polícia comunitária e policiamento comunitário. Policiamento só se tem a visão do policial fardado andando nas ruas. E polícia comunitária tem uma dimensão um pouco maior, que é justamente de atuar no financiamento de elementos e de fatores que influenciam em segurança pública, que são muito mais da fase de preservação da ordem pública, e essa preservação da ordem pública, a atribuição das polícias militares, no aspecto de órgão de segurança pública, essa preservação da ordem pública ela tem sim reflexos oriundos de diversas outras intervenções que antecedem até crime e violência. Claro. E falando em atuação, doutor Amilcar, uma de suas últimas operações envolveu o sistema prisional. Problemas da segurança pública, ela passa pelo sistema carcerário, quer dizer, passa por uma reformulação do sistema carcerário? Com certeza, né? Me parece que o sistema prisional hoje ele é um grande otimizador de condutas delituosas, incentivador da criminalidade. Uma das operações que nós desencadeamos, que esteve sob o comando do Major Klafik, nós identificamos bandidos dentro do presídio central, utilizando smartphones, BRs e iPhones, fazendo compras de veículos em lojas fora do sistema prisional. Então, uma certa vez até disse para o Major Klafik que a diferença desse sujeito para um empresário de uma determinada empresa é que à noite, depois das 9, 10 horas, vai embora para casa e volta no outro dia. E ele permanece ali. Mas as atividades dos dois, na questão de gerenciamento daquela atividade empresarial, é a mesma. Eles comandavam o tráfico de dentro do presídio. Com desenvoltura. Com desenvoltura, dando equipamentos fora, determinando que pessoas serão efetivamente executadas fora, porque estão lá, digamos, de alguma forma coibindo aquela atividade criminosa dele, execução, como aconteceu no município de Novo Hamburgo, que 2 pessoas foram executadas a mando de uma pessoa que estava encarcerada e que está encarcerada. Então, esta solução da criminalidade hoje, do combate à criminalidade, ela passa efetivamente pela questão. Né? E esperamos que o nosso secretário de Segurança, que assume agora em janeiro, que tem uma experiência longa e vasta nessa questão carcerária, possa trazer soluções, né, para esse grave problema que nós enfrentamos hoje no Rio Grande do Sul. E falando em Rio de Janeiro, eu me lembro que saiu recentemente uma pesquisa falando exatamente que Porto Alegre supera a capital fluminense em números de homicídios. Como o senhor analisou essa pesquisa? Bem, isso nós que partir de 2 premissas, né? A primeira é que nós tínhamos, me parece que agora o governo, em boa hora, cria uma nova delegacia de homicídios em Porto Alegre. Nós só tínhamos uma delegacia com 2 delegados e alguns agentes, criminalidade altíssima, falta de presença de tudo aquilo que nós já falamos agora nesse nosso bate-papo aqui, falta de presença do Estado, né, efetivamente em determinadas áreas conflagradas de tráfico de entorpecente, e o Estado agora em boa hora cria uma delegacia com mais 2 delegados que vai otimizar a investigação, porque a nossa investigação no que tange a homicídios, ela deixa muito a desejar,
E na medida em que se não se investiga, que não se coíbe, que não se coloca aquelas pessoas na cadeia, que não se aqueles traficantes que estão determinando a morte de outro, não se tira ele de circulação, nós estamos incentivando que os crimes violentos permaneçam, que é o caso do crime de homicídio. Claro. Uma última pergunta para o Major Adriano. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ela é uma das mais conceituadas do Brasil. A tendência hoje é o aprimoramento. Essa é a tendência, cada vez mais ferramentas modernas, o policial citar para enfrentar a criminalidade. É verdade, a qualificação do policial militar, ela é essencial. As ferramentas tecnológicas são indispensáveis e têm chegado em boa hora, experiências até inéditas no município de Canoas, detector de disparos de arma de fogo, novos sistemas de câmeras públicas, inclusive agora, entre ontem e hoje, entrando em funcionamento, reconhecimento facial por câmeras. Essas são tecnologias de ponta. Sem a qualificação do pessoal de segurança pública é impossível que se chegue a bons resultados. As ferramentas levam ou criam condições de bons resultados. Treinamento é essencial. Exigência, através da qualificação, da preparação desse policial, ele preste um serviço cada vez mais qualificado à comunidade. Depuração também. Depuração faz parte disso também, né? Porque infelizmente, como em qualquer carreira, qualquer profissão, existem condutas desviantes e elas devem ser corrigidas. Isso é essencial. Tendências, a exemplo de Bogotá, a exemplo de Nova York, passaram por isso. Uma gestão qualificada de informações, depuração policial, melhoria da condição salarial, da condição de trabalho e, ao mesmo tempo, de resultados, né? Cobrança de resultados pela boa gestão de informações. E falando em ferramentas, doutor Amilcar, como o promotor vê as ferramentas que hoje estão à disposição do Ministério Público? Bem, o Ministério Público deu um salto muito grande, né, nessa questão investigatória. Até anteontem mesmo o Supremo Tribunal, novamente, o Supremo Tribunal Federal, referendo a possibilidade do Ministério Público concretizar investigações, né, agora até com o acréscimo do voto do ministro Gilmar Mendes. Né, e o Ministério do Rio Grande do Sul investiu muito, né, em equipamentos de inteligência, em ferramentas de inteligência, e nós estamos utilizando elas na sua totalidade no combate à criminalidade. E os resultados estão aí. Esse ano tivemos resultados bastante significativos, né? E também partilhando essas ferramentas de inteligência com as corporações de combate à criminalidade lá na ponta, com as polícias, tanto civil como militar, quanto federal. É somente dessa forma que eu vejo que nós possamos combater e combater bem a criminalidade. Eu gostaria de agradecer a sua presença, doutor Amilcar Fagundes, promotor de justiça lá na cidade de Canoas. E também a presença do Major Adriano, da Inteligência da Brigada Militar Gaúcha. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!